A paz do Senhor Jesus, bom dia para todos, que Deus abençoe grandemente o dia de vocês. Hoje está um tempinho chuvoso, mas Deus é bom e Ele tem cuidado de nós, né? Que Deus abençoe grandemente, não importa como você acordou hoje. Creia somente no Senhor e tenha fé. Coloca as suas necessidades na mão de Deus, porque Ele vai agir a teu favor. Amém? Eu vou ler aqui Hebreus 6, que fala assim: a exortação ao progresso da fé. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Os perigos espirituais. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E caíram, sim, é possível outra vez renová-lo para o arrependimento, visto que de novo estão crucificados para si mesmo, o Filho de Deus, expondo-o à ignomínia. Porque a terra que observa a chuva, que frequentemente cai sobre elas e produz ervas útil para aquele que quem é também cultivado recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinho e brolho, é rejeitada e perto está a maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós, as coisas melhores e pertencentes à salvação. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda falamos destas maneiras, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois serviste e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores, aquele que, pela fé e pela longanimidade, herdaram a promessa. A imutabilidade da promessa de Deus. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Nós podemos ter, assim como Abraão, paciência para nós alcançar a promessa do nosso Deus. Aleluia. Pois o homem jura pelo que lhe é superior, e o juramento servindo de garantia para eles, e o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramentos, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte além, tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar a mão da esperança e proposta, a qual temos por âncora da alma,
segura e firme e que penetra além do véu. Onde Jesus, como precursos, entrou por nós. Aleluia. Tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A palavra aqui, ela é muito forte, até difícil mesmo de explicar, né? Uma palavra muito gratificante, nos ensinando, né, como sermos, como se comportamos diante das coisas de Deus, né? Fala que se nós abandonarmos Cristo, né, a direção, o caminho é para o inferno. Porque muitos falavam da palavra de Deus, muito pregavam, e acabou muitos caindo, muitos saindo da presença do Senhor, né? Tem muitos exemplos aí, você vê nas redes sociais, de cantores, de pastores, né, que pregava a palavra, era muito usado por Deus, e de repente, né, caíram aí na tentação, caíram aí nos desejos da carne, e saíram da presença de Deus, né? E a gente vê o exemplo lá de Judas, né, na hora que Judas traiu Jesus, né? Comia na mesma mesa de Jesus, andava com Jesus, conhecia a palavra, vivia, né, fazendo as obras de Deus, mas era só uma fachada, né? Porque ele não era liberto, né? Vivia só uma imagem por fora, mas por dentro era lobo, né? Foi o que traiu Jesus, né? Que antes do Senhor morrer, Deus falou que um entre eles ia o trair, né? Porque Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece tudo na nossa vida, né? E assim também como Pedro também negou Jesus 3 vezes, né? Mas Pedro foi diferente de Judas. Pedro se arrependeu, né, do que ele fez. E Judas, ele teve a oportunidade de se arrepender, né? Mas ele não se arrependeu e acabou aí tirando a sua própria vida, né? Aqui não, Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Jesus também falou para ele: Pedro, você me negará 3 vezes. Antes que o galo cante, você me negará. E ele falou para Deus ali que não, que jamais negaria ele. Mas chegou no momento de reconhecer Jesus como o seu Salvador, né? E ele não reconheceu Jesus ali no meio das pessoas que vieram. Ah, esse também é amigo de Jesus. Então ele também teve medo de ser morto igual Jesus foi. Então ele chegou a negar Jesus. Mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu e reconheceu que ele foi falho, né? E não é diferente de nós hoje. Na hora que nós se arrependemos e voltamos para os braços do Pai, igual também lá no filho pródigo, né? Que o filho mais novo perde a parte da herança dele, vai para uma cidade e chega lá, gasta seus bens, né? Com tudo aquilo que ele achou que era prazeroso, né? Mas no fim era uma queda, né? E ele ali, ele voltou para a casa do Pai, arrependido do que fez, né? Pecou contra os céus, contra Deus e pecou contra o Pai, que ele não era digno de ser chamado de filho. Mas ele se arrependeu e voltou para a casa do Pai. E assim é nós. Nós temos que nos arrepender e voltar para a casa do Pai. Eu sei que, por isso que o Senhor fala da oração, né? Nós temos que orar e vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós estamos sujeitos a cair em tentação a qualquer momento, nós estamos sujeitos a isso. Se a gente não orar, se a gente não vigiar, se a gente não jejuar, se a gente não se alimentar da palavra de Deus, a gente pode chegar no abismo, a gente pode chegar no abandono da casa do Pai, né? E nós temos que estar vestida do capacete da justiça para nós enfrentarmos as nossas lutas, nossas dificuldades e não sair da presença de Deus, né? Muitos estão saindo, meus irmãos, das presenças do Senhor. Muitos não estão mais crendo, muitos não estão mais tendo fé e estão abandonando a presença do Pai. A gente reconhecer os nossos erros, nossas falhas, pedir perdão. O Senhor, Ele está de braços abertos para nos receber de volta. Amém? Essa palavra é muito forte, uma palavra que fala muito em nossos corações, né?
Eu vou ler aqui numa explicação para vocês entenderem um pouquinho melhor. E estou aprendendo, irmãos. A gente vai lendo a palavra e a gente vai abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração. E a gente vai nos corrigindo a cada dia, né? Peço aos irmãos, se inscreve no canal, dê o like, comente, assista os vídeos até o final. Assim o YouTube reconhece o conteúdo está sendo interagido e envia para outras pessoas, né? E vocês também estarão me abençoando. Eu estou muito feliz, quero somente agradecer a cada inscrito, né? Já vamos aí para os 300 inscritos e sou muito grata a Deus por tudo isso. Que Deus possa, assim, abençoar grandemente a vida de cada um de vocês, amém? Tenho que continuar em oração por mim e por vocês. Deus abençoe. Também sou carente das orações dos irmãos. Que Deus possa aí me abençoar também para mim aprender mais da palavra, passar mais a palavra para os irmãos, ter uma leitura mais clara, né? E assim o Senhor vai nos abençoando. Amém? A explicação fala assim: o arrependimento refere-se a uma mudança espiritual e moral de atitude em relação a Deus, né? Que resulta numa mudança de direção para longe do pecado e para perto dele. Então, o arrependimento, a gente fica longe do pecado, né? E fica mais próximo do nosso Deus. Amém? O arrependimento de obras mortas pode ser uma alusão à ideia judaica de obter a justificação através da obra. Esses esforços seriam mortos porque são ineficazes. Não pode trazer a salvação. Pode um verdadeiro cristão perder a salvação? Outras passagens nos indicam que os verdadeiros fiéis possuem a segurança eterna. As 4 ações verbais, uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus. Parece exprimir a autêntica experiência de conversão. Alguns interpretam essa passagem como o argumento mais forte que comprava a impossibilidade de restabelecimento da salvação, caso fosse possível perder a salvação. Se o caso hipotético descreve com clareza um verdadeiro fiel, os versos dariam garantia da salvação aos fiéis. Outros versos confirmam a crença do autor que a salvação não pode ser perdida. As interpretações incluem o seguinte: o verdadeiro cristão pode voltar a condições de perdido. O autor propõe uma hipótese e não uma possibilidade realista. Se um cristão pudesse perder sua salvação, então seria impossível que ele se salvasse novamente. Mas a salvação não pode ser impedida. Um fiel verdadeiro não pode voltar atrás e deve seguir adiante. Os fiéis verdadeiros, né? Por mais que passem por provações, mas eles não devem voltar atrás, devem seguir, né? Prosseguir em diante, buscando o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. O juízo ameaçador refere-se à perda de galardão e não à perda da salvação. O escritor se dirigia à pessoa em busca da salvação e não os verdadeiros cristãos. Os cristãos professos devem demonstrar abertamente que seu compromisso é real através da perseverança, a posição e a atenção. Os cristãos professos devem demonstrar abertamente que seu compromisso é real através da perseverança contra a oposição e a tentação. Do ponto de vista de Deus, não é realmente possível ser salvo e depois perder a salvação, mas pode parecer possível de um ponto de vista humano.
A perseverança é o teste da realidade da fé. Então nós temos que perseverar na fé, né? Nós não podemos desistir. Nós temos que permanecer firme em meio às lutas. Porque muitos irmãos estão abandonando a fé, estão abandonando a Cristo, porque acha que no meio das lutas, Deus não está me vendo, eu estou passando por tudo isso, eu estou na presença dele e ele não está fazendo nada pela minha vida. Irmãos, as coisas de Deus não é no tempo nosso, é no tempo dele. E se nós passamos por provações, nós temos que perseverar. Nós temos que perseverar e esperar o Senhor, com fé, crendo que Ele está vendo a nossa luta e que Ele vai pelejar a favor de nós. Então nós não vamos desistir da fé, não vamos desistir de Cristo, porque Ele é tudo, Ele está acima de tudo e de todos. E Ele tem bênçãos, Ele tem propósito, Ele nos dá esperança para nós todos os dias. Só de nós levantarmos todos os dias, irmão, nós temos que se alegrar. Só de nós estamos aqui de pé e nós passamos aí por uma pandemia, nós estamos ser gratos. Muitos não estão aqui para contar testemunho, mas nós estamos. Então vamos ser gratos, Senhor. Eu vou continuar perseverando em oração. Gosto muito de orar na área da saúde. Uma coisa que eu amo fazer é interceder na área da saúde. Porque é muito triste, é muito doente ver um irmão necessitando de milagres, né, de uma cura. Isso mexe muito comigo. Então, eu sempre persevero em oração, na presença do Senhor, em questão da saúde. Porque não que eu não oro pelas outras áreas, não, eu oro para todas as áreas. Mas a saúde mental, a saúde espiritual, a saúde enferma do corpo, nós temos que orar todos os dias, porque o Senhor é bom e Ele tem cuidado de nós. Amém, irmão? Fique com essa palavra, em nome de Jesus.